esse é o lançamento de algumas ações que a gente gostaria muito de desenvolver junto com o Recicla CT, e aí eu digo desde já que também fico muito contente com a presença da Marlene, que vai fazer a apresentação em seguida do Recicla CT. Né? Antes de começar, e até porque eu normalmente me esqueço no final de fazer os agradecimentos, então quero começar desde já com os agradecimentos pelo convite à professora Ellen, à nossa doutoranda Débora Vaz, que ajudou a organizar esse evento, aos muitos colegas, estudantes, empresas parceiras, agências de fomento, que contribuem com o trabalho do grupo no laboratório do Engepol, do Laboratório de Engenharia de Polímeros em particular, que está mais próximo tematicamente dessa conversa que a gente está tendo hoje à tarde. Mas eu gostaria também de fazer um agradecimento especial ao grupo de reciclagem e de impacto ambiental que trabalha junto do Engepol. Então, lembrar o trabalho importante do grupo, da Larissa, da Laura, do Caio, da Alessandra, que é professora da UF nesse momento, de vários colegas da Braskem que compartilham conosco essa visão da reciclagem e da economia circular. A todos eles, muito obrigado, porque algumas imagens que eu vou, inclusive, mostrar para vocês aqui, foram preparadas originalmente por esses colegas que estão colaborando conosco. Para quem não conhece o nosso trabalho, a gente trabalha com materiais plásticos, né? E temos grande afinidade com o tema da reciclagem e com o tema da economia circular, como eu espero apresentar aqui para vocês nos próximos minutos. Mas eu acho que até a título de motivação, embora essa não seja uma apresentação sobre as tecnologias de produção e uso de materiais plásticos, mas eu acho que o material plástico é um excelente exemplo da motivação para a gente desenvolver atividades, tecnologia na área de reciclagem e na área de economia circular, particularmente. Os materiais plásticos, sabemos todos nós, eles encontram amplo uso na sociedade moderna, eles são usados para produzir uma infinidade de itens, em particular recipientes, materiais descartáveis, peças de mobiliário, brinquedos, enfim, uma quantidade infindável de materiais. Né? O que pouca gente, às vezes, se dá conta é que esses materiais também podem ter propriedades extremamente nobres. Né? O material plástico ele é normalmente visto como um material de pouco valor. Né? Em geral, as pessoas associam esses materiais a baixa resistência, a usos menos impactantes do ponto de vista tecnológico, mas esses materiais têm sido amplamente usados na indústria de tecnologia e para aplicações que exigem extrema resistência e propriedades químicas e mecânicas muito nobres. Por exemplo, eu sempre gosto de citar esse exemplo, porque é um exemplo com o qual muitas pessoas ficam assim impactados, que é o fato de que várias empresas de produção de aviões comerciais, como a Boeing, a Airbus, desenvolvem projetos para a construção do avião 100% plástico. Né? E várias tecnologias na área automotiva também fazem uso nobre dos materiais plásticos, exatamente porque eles podem apresentar uma elevada resistência com que esses materiais podem ser produzidos a baixíssima densidade, o que permite o desenvolvimento, né, e a construção de aviões, automóveis, veículos de transporte em geral, muito mais leves e muito menos demandantes de combustível. E aqui vai uma certa curiosidade. Os plásticos eles são amigos da natureza, apesar de a fama dele ser contrária, e apesar da percepção
da sociedade ser no sentido contrário. Nós vamos falar um pouquinho, de maneira um pouco mais profunda, sobre esse tema nos próximos slides. Uma das grandes revoluções na indústria automobilística é exatamente o fato de que o consumo hoje de alguns automóveis pode ser de até 20 quilômetros por litro, e o que só foi conseguido por conta da redução do peso e do aumento da compatibilidade do transporte desses veículos, feito por esses veículos, em particular por conta do uso dos materiais plásticos. E uma outra coisa curiosa é que, exatamente por eles serem estáveis quimicamente e não se degradarem com facilidade, é que eles encontram amplo uso em uma infinidade de aplicações médicas que incluem desde a produção de pílulas e comprimidos propriamente dita, até a produção de próteses, peças que são injetadas no organismo humano, porque a estabilidade química é uma extrema vantagem desses materiais, apesar da percepção da sociedade ser contrária, né? A gente normalmente vê uma palestra, uma apresentação sobre materiais plásticos dizendo que eles demoram 200 anos para se degradar e que isso seria ruim. Eu vou falar um pouco mais sobre esse tema nos próximos slides. Essa, na verdade, é uma grande vantagem desses materiais. E em temas de pandemia, a gente vê a importância da produção de materiais descartáveis. Esse é um outro vilão escolhido pela sociedade moderna de uma forma, muitas vezes, pouco crítica na hora da discussão, quando, na verdade, o uso de materiais descartáveis constitui uma das revoluções da medicina moderna. E talvez você não saiba que um dos maiores impactos na medicina foi exatamente a capacidade de produzir luvas de borracha descartáveis, porque reduziu o nível de contaminação cruzada e o nível de contaminação hospitalar estupidamente. E em temas de pandemia, todo mundo vai compreender com extrema facilidade a importância de você poder usar materiais que possam ser acessíveis de forma barata e que possam ser descartados após o uso para prevenir a proliferação de doenças. Então, esse é um tema também muito importante. Por conta de todas essas muitas aplicações, e convergindo um pouco para o tema principal da nossa conversa, que é reciclagem e economia circular, houve uma explosão, um crescimento muito pronunciado da produção de materiais plásticos no mundo moderno, né? Estima-se que hoje se produz cerca de 8 a 9 bilhões de toneladas de materiais plásticos em todo o mundo, para as mais diferentes aplicações, o que resultou também num acúmulo muito pronunciado desses resíduos descartados na natureza de maneira equivocada ou descartados em aterros sanitários e lixões. Estima-se que dessas 9 bilhões de toneladas, 8, 9 bilhões de toneladas de plásticos já produzidos pela humanidade, cerca de 63%, portanto, algo que se aproxima de 5 bilhões de toneladas, já virou resíduo permanente, está depositado em algum lugar na forma de lixão, na forma de aterro sanitário ou indevidamente em algum local da natureza, onde somente cerca de 14% dos resíduos são encaminhados para reciclagem, mas encaminhado para reciclagem não é o mesmo que reciclar. Desses 14%, apenas 9% de fato têm sido reciclados, o que é muito pouco, extremamente pouco, em comparação com a quantidade total. E isso gera essa percepção de poluição desenfreada que os materiais plásticos normalmente causam. A gente vê aqui fotos, né, que mostram pilhas de material plástico acumulada em aterros sanitários, nesse caso em particular, exatamente porque esses materiais são estáveis quimicamente, acaba que a maior parte dos materiais orgânicos se degrada antes dele,
enriquecendo os aterros sanitários e lixões em plásticos, né, proporcionalmente, o que nos causa a impressão que o lixo só tem plástico, ou então descartado indevidamente nos veículos aquosos, o que constitui um dos desafios, certamente, do século XXI, que é de não deixar esses materiais chegarem aos rios e aos oceanos, né? E isso causa, eventualmente, interações indesejadas e prejudiciais aos ecossistemas marinhos e alguns animais. E isso tem levado, inclusive, à produção e à proposição de políticas públicas que, a meu ver, são completamente equivocadas, e a gente vai entender aí já já por quê, como, por exemplo, a de banir os materiais plásticos. Veja que uma coisa curiosa que ocorre nesse momento, em várias cidades do mundo, se você quiser procurar aí na internet, em que várias cidades que baniram o uso dos materiais plásticos estão, nesse momento, relaxando as suas leis, exatamente porque a pandemia da Covid-19 mostrou a importância do uso de utensílios descartáveis em muitas aplicações. Não faz nenhum sentido banir um material, quando o que se deve, na verdade, é regular o uso correto dos materiais. Uma outra política que vem sendo implementada de maneira completamente equivocada para sanear o que a gente está vendo aqui nessa figura, que é o descarte equivocado dos materiais, é a proposição do incentivo à produção de materiais degradáveis para que eles simplesmente desapareçam da sua vista. E aí eu queria aprofundar um pouco esse tema, né? Eu gosto muito dessa figura porque, com muita frequência, as pessoas não se perguntam o que acontece quando um material se degrada na natureza, né? O efeito da degradação, falando tecnicamente como engenheiro ou como químico, quando um material se degrada, o que acontece de fato é que uma molécula grande se transforma em moléculas menores. A lei da conservação de massa, que todos nós engenheiros químicos conhecemos com bastante profundidade, diz que nada se cria, tudo se transforma. Quando um material ele se degrada, ele vira outra coisa que se espalha na natureza. E aí já vem um primeiro equívoco brutal dessas políticas que pretendem simplesmente promover o uso de materiais degradáveis, porque a degradabilidade não é um sinônimo de uma coisa boa na natureza. Muito pelo contrário, porque se liberam moléculas menores que, a despeito de você não ver, continuam lá, contaminando o ambiente e, eventualmente, causando prejuízos muito maiores do que o material original que você pretendia fazer desaparecer da sua vista. Para você ver um exemplo marcante do que eu estou dizendo, e bastante significativo, eu recomendo que você faça o seguinte experimento. Você pegue uma garrafa PET e coloque no seu quarto. E você pegue 1 quilo de carne, ou uma determinada peça de carne, e coloque num outro quarto. E volte a esses dois ambientes uma semana depois. E você vai entender o que eu estou falando. O material degradável, que no caso é a carne, abandonado num quarto da sua casa, vai gerar uma quantidade de moléculas de baixa massa molar que vão transformar aquele ambiente num ambiente insuportável. Não apenas por conta do cheiro, do acúmulo de moléculas que são, do ponto de vista organoléptico, do ponto de vista dos sentidos, bastante desagradáveis, mas que, de fato, promovem a contaminação química daquele ambiente e o crescimento desenfreado de micro-organismos, boa parte deles patogênicos, e que leva, certamente, à produção de doença. Portanto, é um equívoco a gente querer promover a degradabilidade de maneira geral. A Lagoa Rodrigo de Freitas, quando vez por outra a gente tem a mortandade de peixes, os peixes morrem porque os materiais degradados não apenas consomem
o oxigênio por conta dos micro-organismos que se desenvolvem naquele meio, como geram toxinas que são bastante ruins para a manutenção de boa parte dos seres vivos que habitam aquele ecossistema. Nesse caso aqui particular dessa figura, a gente vê que, mesmo no caso idealizado de que a degradação resulte numa produção perfeita, né, que seria como se fosse a queima do material da molécula CO2 mais simples, ou então de metano, ainda assim, você deve lembrar que o CO2 e o metano são gases que contribuem com um dos problemas mais importantes do mundo moderno, que é a emissão de carbono, a emissão de CO2 e a emissão de gases do efeito estufa. Não faz nenhum sentido que a solução que uma política pública promova a produção de materiais que, uma vez degradados, vão gerar gases que vão contribuir com o efeito estufa. Você faz com que o material desapareça da sua vista e ele vai se acumular na atmosfera, causando outros tantos males. E para nós, engenheiros químicos e químicos, quando você degrada o material, a degradação ela equivale, mais ou menos quimicamente, a uma queima, e você perde a energia que está concentrada naquelas ligações entre os átomos que compõem aquela molécula. E quando um material se degrada, o que você vê é uma queima lenta. Você não vê uma chama porque a queima não é rápida, mas o efeito é rigorosamente o mesmo. Você perde a oportunidade de usar a energia contida naquelas moléculas. Então, a gente vê que essa questão da má compreensão sobre o que fazer com os rejeitos plásticos, e nesse caso eu vou começar a estender e falar dos rejeitos urbanos de maneira mais ampla, faz com que se desenvolvam políticas públicas equivocadas, como essa que você pretende promover a dispersão de gases do efeito estufa na atmosfera para que eles desapareçam da sua vista, e esse gráfico mostra o crescimento expressivo das emissões de CO2 nas últimas décadas na humanidade, e o nosso trabalho deveria ser feito exatamente no sentido de conter essas emissões e não de aumentar essas emissões. Bom, qual é uma possível solução para esse problema? Uma possível solução para esse problema é exatamente o uso desse conceito que a gente chama de circularidade ou de economia circular, no qual as técnicas de reciclagem têm uma importância absolutamente vital. Aonde estão os equívocos daquelas políticas públicas? Os equívocos das políticas públicas é porque elas estão concentradas em fazer com que o material desapareça da sua vista, quando o que a política pública deveria procurar estimular, de fato, era que aqueles materiais jamais fossem descartados. Toda vez que um material plástico, um material qualquer, é encontrado na superfície do oceano, algo muito equivocado foi feito a respeito do descarte daquele material, inclusive do ponto de vista econômico. O que eu gosto de dizer aos alunos que já tiveram a oportunidade de estar comigo nos cursos de engenharia de polimerização é que o material plástico ele é muito similar ao petróleo, porque ele é uma fonte de carbono e hidrogênio e um pouco de oxigênio. É isso que ele é. Não faz nenhum sentido descartar um material plástico. O material plástico, diga-se passagem, uma das grandes vantagens desse material é exatamente o fato de que ele é completamente reciclável. No conceito de economia circular, não existe resíduo. O resíduo é uma matéria-prima a partir do qual se obtém outros compostos, outros ativos de interesse prático e econômico que devem ser reinseridos na cadeia econômica ou na cadeia química particular. A ideia aqui da circularidade é mais ou menos a seguinte: o material é produzido,
ele é usado tantas vezes quanto possível e um dia termina o ciclo de vida desse material, né? Hoje, a gente acha que é certo simplesmente jogar ele no lixão, o que é um equívoco. A política verdadeiramente avançada é aquela que não propõe o uso de aterro sanitário. O aterro sanitário é um equívoco tecnológico, porque o que o aterro sanitário pretende fazer é depositar num local o material para que ele um dia se decomponha, o que não faz sentido técnico no mundo atual e com a nossa compreensão do uso dos materiais e da importância dos materiais, porque tudo aquilo que você vê no aterro sanitário é carbono, hidrogênio e oxigênio e, portanto, material plenamente utilizável, inclusive para rodar e girar a cadeia química. O material ele pode ser reciclado, transformado. Chega um dia em que, eventualmente, você não consegue mais reciclar esse material, ele viraria um resíduo, mas, em vez de ele ser um resíduo, ele é reencaminhado para ser novamente transformado e reinserido na cadeia econômica. Esse é o conceito de circularidade. Muito se fala sobre reciclagem, mas aqui existe um equívoco também de percepção, porque quando as pessoas falam de reciclagem, quase sempre as pessoas pensam na reutilização, que é aquele uso continuado do material enquanto for possível, ou na reciclagem mecânica, que é aquele que muda a forma. Por exemplo, a garrafa de PET vira fibra que vai ser usada para fazer um tecido, uma camisa ou um tapete. Mas as possibilidades de reciclagem são muito amplas. Por exemplo, no nosso grupo, nós estudamos a reciclagem química, que é o uso do resíduo, do lixo, e aí considere essa uma visão mais ampla, não apenas do material plástico, mas do lixo, para produzir insumos químicos que são reinseridos na cadeia, de maneira que a garrafa de PET, no momento em que aquele material não tem mais utilidade ou não suporta mais a transformação mecânica, porque toda vez que o material é transformado mecanicamente, ele perde parte das propriedades, infelizmente, mas ele pode ser reinserido na cadeia química para virar outras moléculas, dissolventes, tintas, outros plásticos, enfim, outros materiais, o que o engenheiro químico e o químico sabe fazer há muitos séculos, porque é exatamente o que a gente faz com o petróleo. E ainda tem a possibilidade do uso do material que a gente chama de reciclagem energética, que é o uso desse material como combustível. Embora eu compreenda que essa é a reciclagem menos inteligente, vamos dizer assim, né? Porque a gente queima e libera o CO2 na atmosfera, mas o fato é que a nossa civilização ainda é energívora e ainda dependemos muito de combustíveis líquidos e sólidos para poder movimentar a cadeia econômica e as atividades do ser humano, de maneira que o lixo, o resíduo, é também uma fonte de energia para a queima. Aqui vocês estão vendo fotos reais, né, do que eu estou dizendo. Esse aqui é um tipo de trabalho que é desenvolvido no laboratório, em particular são correntes obtidas a partir de lixo pela Débora, né, que é uma das organizadoras desse trabalho, e que mostra que é possível, a partir de rejeitos marinhos, né, alguns desses materiais foram transformados a partir de lixo obtido na costa da Ilha do Fundão, a partir de lixo sólido urbano, né, essa é uma foto real de uma empresa que trabalha nessa área, e de outros resíduos variados, como resíduos eletroeletrônicos, que podem ser inseridos na cadeia química na forma de compostos úteis para a fabricação dos mais diferentes tipos de derivados químicos em que a sociedade moderna usa. Mas ainda tem um elemento adicional que a gente pode usar nesse sistema, porque o ciclo do carbono, na maneira como a gente estudou nas escolas de segundo grau, o carbono ele é emitido pelas plantas, pela respiração dos animais, pela degradação da matéria orgânica, hoje pelas emissões também industriais e das emissões associadas às atividades humanas, e eventualmente são capturados de novo pelas plantas
que, junto com a luz do sol, reciclam esse CO2 na forma de matéria-prima útil, sólida, líquida, para manutenção do ciclo da natureza. De novo, nós podemos usar esse ciclo a nosso favor, combinando com as atividades de reciclagem para construir uma química e uma atividade que, em vez de ser emissora de dióxido de carbono, ela é consumidora de dióxido de carbono da atmosfera. A ideia aqui qual seria? É que, se nós usamos a biomassa como fonte de matéria-prima para a produção dos compostos químicos que nós precisamos para manutenção das atividades humanas e da economia, ao invés de nós termos e combinamos isso com atividades de reciclagem, ao invés de nós termos uma sociedade que emite CO2, nós temos uma sociedade que sequestra CO2 da atmosfera. E aqui a gente vê uma questão interessante, que é a combinação da reciclagem, da não degradabilidade, da manutenção do carbono, do oxigênio e do hidrogênio no estado sólido e da capacidade de capturar dióxido de carbono para reinserir na cadeia química, ela constitui, inclusive, um paradigma que deveria ser buscado pela sociedade moderna e pela indústria química moderna, e eu sei que eu falo aqui com muitos engenheiros químicos e químicos interessados nesse tema. Repara que a reciclagem é um elo fundamental desse paradigma, né, em que o CO2 é transformado em biomassa, a biomassa, ela, num conceito de biorefinaria ou de biotransformação, é transformada em produtos químicos úteis, eventualmente plásticos, e esse material, se é reciclado mecânica e quimicamente dentro da cadeia, ele se mantém girando, né, porque ele não gera resíduo exatamente, porque o resíduo não é um material que vai ser produzido para ser descartado, mas ele é encarado como uma matéria-prima para manter a produção de compostos químicos úteis. A gente, em particular no Brasil, tem uma matéria-prima, um insumo extremamente importante para essa captura, que se chama cana-de-açúcar, que é um insumo que praticamente nenhum outro país do mundo conta com ele, né, que o Brasil produz em grande quantidade, e que para cada uma unidade de energia que você coloca no negócio da cana-de-açúcar, ou na plantação da cana-de-açúcar, você obtém como resultado, captura 7 unidades de energia, de maneira que a gente pode dizer, de uma maneira pictórica, né, idealizada, que a cana-de-açúcar é como se fosse energia solar misturada com dióxido de carbono, concentrada na forma líquida e sólida, para uso na indústria química, como, por exemplo, através de processos de fermentação que geram etanol e, a partir do etanol, uma infinidade de outros materiais possíveis. O Brasil tem outros materiais que permitem essa captura eficiente do dióxido de carbono e da luz solar para a produção de insumos químicos úteis para a cadeia química, como, por exemplo, os óleos vegetais, que são fontes muito ricas de uma série de plataformas químicas, ou seja, de compostos químicos a partir dos quais a gente pode produzir uma infinidade de outros produtos químicos, como glicerol, ácidos graxos, terpenos e muitos compostos funcionalizados, como bem sabe a indústria de cosméticos e a indústria de perfumes. Um desses materiais que são muito úteis, que podem ser obtidos por essa rota de fixação de dióxido de carbono por via da transformação da biomassa, é o ácido succínico, que permite, inclusive, a produção de vários materiais plásticos distintos, porque ele é um composto bifuncional que permite a produção de uma longa lista de poliésteres e de materiais úteis industrialmente e que são integralmente biocompatíveis e sustentáveis, né? Enfim, antes de terminar essa brevíssima apresentação e antes de ouvir as muitas atividades que a Marlene certamente vai falar aí sobre do CT,
o que a gente vê é que existe um paradigma muito equivocado na nossa sociedade hoje e que precisa ser transformado. É o paradigma de que as coisas precisam ser descartadas. Se a gente compreender que não há resíduo e que todo resíduo, ele, na verdade, é uma fonte de matéria-prima, a gente vai chegar muito rapidamente ao conceito de que os átomos, as moléculas, precisam circular na cadeia econômica e na cadeia química em particular. E para a gente fazer com que essa roda gire de maneira circular, nós precisamos desenvolver com eficiência as técnicas de reciclagem, que não se resumem às técnicas de reciclagem mecânica, simplesmente, de reuso, mas que para nós, químicos e engenheiros químicos, é muito mais ampla e inclui a ideia da reciclagem química, que é o uso do resíduo como fonte de carbono e hidrogênio para movimentar a cadeia química. Essa informação que eu estou passando, ela não se trata de uma proposta nada impossível ou inovadora, exatamente, porque é uma crítica que é muito comum feita às pessoas que trabalham nessa área, é de que as técnicas de reciclagem, em particular as técnicas de reciclagem química, não têm viabilidade econômica nem a viabilidade tecnológica. Essas duas afirmações são completamente falsas. A viabilidade tecnológica, ela é total. Existe uma quantidade enorme de plantas de reciclagem química, inclusive, hoje instaladas no mundo, inclusive no Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro, existe um grupo chamado Valgrup, que, por exemplo, tem uma planta de reciclagem aqui em Xerém, pertinho da gente, aqui no Rio de Janeiro. Há outras instaladas no Brasil, outras iniciativas no Brasil, mas plantas como essa existem hoje em vários locais do mundo. E alguns países, como, por exemplo, o Japão, produzem resíduo zero, que devia ser a meta do Brasil. A nossa meta não deveria ser produzir aterros sanitários. É um equívoco da nossa lei de resíduos sólidos urbanos, que já nasceu velha, porque ela propõe como paradigma de avanço tecnológico o desenvolvimento e a implantação de aterros sanitários, como o que ela devia propor, na verdade, deveria ser o uso de todo o resíduo como matéria-prima a ser reciclada e reutilizada na cadeia econômica e na cadeia química. E sobre a crítica de que não é economicamente viável, também ela é equivocada. Há várias empresas operando dessa maneira em todo o mundo, e o problema é que no Brasil existe uma resistência muito grande ao desenvolvimento pleno dessa atividade, porque existe uma competição com as empresas que prestam o serviço de coleta e transporte do lixo para os aterros sanitários, e, portanto, existe uma disputa entre lobbies que defendem os diferentes setores para que essas atividades não venham a ser prejudicadas ou não venham a ser descontinuadas. Enfim,